Olá, seja bem-vindo. Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Amém, irmãos? Nós estamos em uma série de ministrações sobre generosidade. Escolhemos o mês de abril, para falarmos sobre generosidade, até porque é o mês em que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós na cruz. E nós celebramos a Páscoa, que a Páscoa é o maior ato de generosidade que nós podemos conhecer. É de alguém que se entregou por cada um de nós e morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Então esses testemunhos são de atos de generosidade. Então é por isso que nós estamos falando sobre esse mês agora. Antes de ministrar, eu queria conhecer as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, onde você estiver, no seu lugar, é só você acenar. Para nós é uma honra tê-los conosco, que Deus abençoe vocês. Tem uma galera aí, um bonde aí, tem um bonde aí, viu? Os irmãos da igreja irão cumprimentar vocês. Então tem um bonde aí, viu? Que Deus abençoe. Você viu aí, né, Rodolfo? Para nós é uma honra tê-los conosco, nesse dia. E queria convidar você, antes de você ir embora no final do culto, que você possa ir e tomar o café conosco. É o melhor café da cidade, te garanto que é o melhor café da cidade. Nós amamos receber pessoas aqui, nós existimos por isso, e para isso é que existimos. Nós amamos ter pessoas conosco, amamos receber novas pessoas. Então, antes de você ir embora, passe lá atrás e tome um café conosco. Os meninos de azul irão te dar toda a direção, irão dar a cada um de vocês toda a direção. Peço que vocês tenham paciência, hoje eu levantei gripado um pouquinho, agora eu estou só piorando, E tudo indica que vai se tornar uma gripe masculina. Vocês não entendem bem o que é isso, só homem que entende, Só homem que entende. Então, se uma gripe masculina, ela é dolorosa. Mas as mulheres não conseguem entender. A gripe masculina é como se fosse a criptonita do homem. O homem resiste a qualquer outra coisa. O homem foi feito para a guerra, mas só que eles criaram a gripe masculina. E essa gripe, quando ela pega mesmo. Então, eu estava de manhã mais empolgado, agora eu estou começando a aumentar a gripe, mas sobreviveremos, amém? Amém, queridos? Então, se você é homem e está rindo de mim, não ria, que quando você pega gripe, a sua mulher fala que você vai morrer também. Então você não pode rir de mim de jeito nenhum. Oi, Cida. A minha mãe está ali, ó. Minha mãe, não dá ideia para a mãe não, viu? Mãe, você conhece mãe, né? Mãe sempre protege o filho, ou então coloca o filho na situação mais difícil ainda. Então é minha mãe que está por aí. Queridos, nós começamos uma série, eu queria orar, nós estamos tendo 2 cultos. Já é o segundo mês que nós entramos agora tendo 2 cultos. Então nós multiplicamos nosso culto, não só para a gente ter 2 cultos e contar como nós temos 2 cultos, mas isso aqui estava muito cheio, estava quase que insuportável ter gente, que tinha gente no corredor, não tinha como a gente dar mais estrutura, ou qualidade para as pessoas. E nós multiplicamos o culto com um único propósito, nós queremos que o reino de Deus continue crescendo. É porque a gente possa entender que o Senhor colocou em nós o entendimento de multiplicação. Então, em cada um de nós como igreja, precisamos entender que há um compromisso de multiplicarmos o reino do Senhor, de continuar multiplicando o reino do Senhor. Cada cadeira vazia aqui, na sua cela, representa e precisa representar para nós que mais pessoas precisam encontrar com Jesus. E eu queria que nós orássemos nesse momento. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar para que vidas se rendam ao Senhor. Vamos orar para que possamos entender que na nossa casa, vidas se rendam a Jesus. Vamos orar para que possamos entender que o Senhor nos chamou para sermos multiplicadores do reino de Deus, para que as cadeiras que estão vazias aqui sejam ocupadas por amigos nossos, por familiares nossos que ainda não encontraram com o Senhor Jesus, para que possamos entender que o Senhor nos chamou com um único propósito de continuar multiplicando o reino de Deus. Deus, nós oramos ao Senhor, Pai, nessa noite.
Deus, nós clamamos ao Senhor para que vidas, Deus Pai, se renda aos seus pés. Pai, nós clamamos ao Senhor, Deus, para que cada cadeira vazia dessa, Deus, coloque em nós um senso de urgência, de cumprimento da grande comissão, para que mais vidas se rendam aos seus pés. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Deus, para que cada amigo nosso que ainda não encontrou com o Senhor Jesus, Pai, que nós possamos ser usados para revelar o amor de Jesus para cada um deles. Pai, que cada familiar nosso se encontre com Jesus. Pai, que no nosso trabalho pessoas se encontrem com Jesus. Pai, que pessoas que estão conosco se encontrem com Jesus. Deus, Pai, que vidas que têm nos visitado também se encontrem com Jesus. Pai, nós clamamos ao Senhor. Deus, Pai, não é sobre uma instituição, não é sobre a placa de uma denominação, mas é sobre o seu nome, é sobre Jesus, é sobre o Senhor, que tem poder de curar, de libertar, de transformar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Deus, para que cada um de nós possamos entender que há sobre nós o compromisso, Deus, de manifestar o seu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu oro, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, e amém, Pai. Meus queridos, pode sentar. Nós estamos em uma série sobre generosidade nesse período, e nós queremos que você entenda que ter uma mente generosa é entender que tudo o que nós temos foi Deus que deu. A Bíblia nos fala que o fôlego de vida lá no jardim, que o Senhor soprou em nós o fôlego de vida. Então a vida que você tem não é sua, foi te dada por Deus. Tudo que temos vem dele. A Bíblia fala também sobre o tempo. O Senhor é o Deus do tempo. A Bíblia fala que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, ou seja, Deus governa o tempo. O tempo que você tem também não é seu, também não é nosso, foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que também nos deu. E algumas pessoas começam a viver a vida como se a vida realmente fosse delas, e simplesmente delas, e o texto bíblico, toda a narrativa bíblica começa a nos revelar diariamente que tudo que nós temos foi Deus que deu. É a mão poderosa de Deus que veio se arrastando em toda a história e nos entregando. Quantas pessoas estão com a vida ou com a mente imaginando que tudo que tem são delas, com o pensamento individualista, pensando que tudo que recebe, que tudo que entrega, que tudo que tem hoje é simplesmente pelo esforço das próprias mãos. Mas ter uma mente generosa é entender que tudo que nós temos vem de Deus. Tudo o que nós temos, seja o nosso tempo, seja a nossa vida, seja os nossos recursos, seja a nossa família, o nosso trabalho, seja as coisas que nós somos abençoados, tudo o que nós temos vem de Deus. Sendo você alguém que se entregou a Jesus ou não, meu querido, a Bíblia nos garante que nada foge do controle das mãos poderosas dele. Nós aqui na igreja temos muita dificuldade de falar sobre dinheiro, a gente não fala sobre dinheiro aqui. Eu acho que quem vem aqui há muito tempo já reparou isso. Nós não falamos sobre dinheiro. Nós não ensinamos sobre dinheiro. Talvez aqui eu até fale na ministração algumas coisas, mas nós não falamos sobre dinheiro aqui. Nós temos uma dificuldade para falar sobre dinheiro o tempo inteiro, porque nós entendemos que há vários pastores que pegam o dinheiro e acabam se corrompendo com o dinheiro que não é dele, que é da própria igreja. Então, há várias igrejas que ensinam sobre, mas que ao invés de pegar o recurso e aplicar, estão embolsando, e nós temos muita dificuldade. Eu tenho dificuldade, sou pastor, e quando as pessoas me perguntam o que eu faço, o que é que você faz na vida? Eu tenho vontade de falar que eu sou empresário, que eu sou vendedor, mas falar que é pastor, a gente fala com um nó aqui, sabe assim, ó, eu sou pastor, porque você sabe que nem todo mundo entende muito bem o que é um pastor, porque o exemplo de pastor que eles têm é um exemplo completamente diferente. E eu até gosto de não parecer muito como pastor. Eu saí um dia aqui para comer um churrasquinho aqui, o cara estava aqui na oração, e nós saímos para comer o churrasquinho, nós estávamos numa mesa grande, nós tínhamos semana de oração, e ele perguntou assim, quem que é o pastor da igreja? Eu estava lá, o primo dele disse, não, é o Diego ali. E eu, no fundo do coração, pensei assim, rapaz, ele imaginou assim, esse é o pastor da igreja? Eu imaginei isso na hora, que pastor, que algumas pessoas querem que pastor pareça
pareça pastor, mas pastor é feito pelo Senhor. Então você que está aqui hoje, entenda com muita clareza, nós não temos a ideia de falarmos sobre dinheiro. Isso nunca passou por nós, até porque nós sabemos que as pessoas têm resistência às igrejas, até por causa do dinheiro mesmo. Então algumas pessoas não vão à igreja porque imaginam que tudo que elas ofertam ou dizimam vai para o bolso do pastor. E criam o tempo inteiro barreiras com igrejas, imaginando que toda a igreja é exatamente daquela maneira com que são mostrados na mídia. Mas o que eu queria ministrar hoje, e que você possa entender com clareza, é que tudo o que nós temos vem de Deus. Todos os recursos que o Senhor tem nos dado, vêm dEle. Todas as bênçãos, tudo o que tem sido entregue nas nossas mãos, vem do Senhor. E em Romanos, lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, vai dizer assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Meu querido, todas as coisas vêm de Deus. E o texto, eu queria te ter um destaque, que começa a nos dizer que, pois dele, meu irmão, Deus, o Senhor, é a origem de todas as coisas. Davi, lá em 1 Crônicas, vai nos dizer o seguinte: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendita sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Meu querido, Davi, rei de Israel, Davi, ele não chegou à posição de rei, porque ele era de uma linhagem sacerdotal, ou ele era descendente de Davi, não. O Senhor enxergou Davi como um rei, meu querido, lá cuidando de ovelhas. O Senhor é quem conduziu Davi, e eu imagino Davi escrevendo isso, entendendo que Deus deu origem a todas as coisas, porque ele entendia com muita clareza e profundidade da onde Deus tinha o tirado. Aqui Davi já era rei, já liderava Israel, já tinha unificado o reino, e eu imagino Davi conjecturando Davi no palácio, entendendo que aonde ele chegou, que cada passo que ele deu, que aonde ele estava ali exatamente, não vem dele, vem extremamente das mãos poderosas do Senhor. O Davi entendia com muita clareza que todas as coisas vêm de Deus. Eu até destaquei um trechinho, ele fala: a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Meu querido, Davi entendia que mesmo sendo rei, que mesmo liderando uma grande nação daquele período, ele tinha uma convicção que ele só estava ali porque o Deus Todo-Poderoso, que deu origem a todas as coisas, é o que o conduziu até chegar como rei. Ele sabia que nada vinha dele, que tudo era para a glória de Deus. É no Senhor, é do Senhor, é Ele quem vai nos conduzindo diariamente. Meu irmão, Davi sabia que nada daquilo era dele, que um dia ele passaria. Ele era tão espetacular que ele era alguém tido como rei, mas era também um sacerdote. Davi foi formado por Deus, cuidando de ovelhas no pasto. Ele foi conduzido, meu querido, de uma maneira tão poderosa, pelas mãos do Senhor, pelo cuidado do Senhor. Davi entendia com muita clareza que o reino de Israel era dele, era do Senhor, que as coisas e as conquistas era o Senhor que traria. Tem o Salmo 20, vai nos dizer o seguinte, que uns confiam em carros,
outros confiam em cavalos, mas nós confiamos na mão poderosa do nosso Deus. Uns levantam e caem, mas nós permanecemos de pé. Meu irmão, todas as coisas vêm dele, é ele, meu irmão, que dá origem a tudo. Ele compreendia isso com muita clareza. O coração dele não se envaideceu pela posição que ele estava ocupando, porque ele tinha uma convicção: a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus, tudo o que há na terra, tem um dono, e é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Jesus. Ele não perde o controle de nada. Vocês estão comigo? Meu querido Tim Keller vai nos dizer o seguinte: a vida cristã começa quando entendemos que somos administradores e não donos. Se tudo vem de Deus, nada é nosso. Se tudo o que nós temos vem de Deus, nada é nosso. Quantas pessoas começam a imaginar e começam a pensar que o que elas têm recebido são delas, é meu, é meu. Eu falei hoje pela manhã, eu tenho 2 meninas, e a pequenininha, né, eu tenho 3, né, eu tenho 3 filhas, estou esquecendo a mais velha, e as pequenininhas agora, a minha família é grande, né, então não dá para esquecer, daqui a pouco estou trocando o nome, chamando uma de cada nome, vai ficando velho, você vai trocando os nomes, mas elas estão brincando agora de pegar o brinquedinho e falar assim: é meu, e não quer dar de jeito nenhum, fala assim, não, e não quer repartir de jeito nenhum. Quantas pessoas estão se comportando com as coisas que vêm de Deus como se fosse delas, imaginando que é delas, e começam a reter, a segurar, a falar assim: não, eu não vou fazer isso, porque é meu, e o sentimento de posse, de egoísmo, começa a dominar corações. Meu querido, o texto bíblico nos garante, desde Gênesis até Apocalipse, que todas as coisas que estão debaixo do céu tem um único dono, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós só somos os administradores daquilo que Deus tem me entregado. E as pessoas começam a reter, imaginando que aquilo trará tranquilidade. Mas o que precisamos entender, que a verdadeira conversão, ou a verdadeira experiência com Deus, traz a nós o entendimento que todas as coisas são de Deus. E o que Ele colocou nas minhas mãos é simplesmente para eu administrar, seja o meu tempo, meus recursos financeiros, seja a vida que o Senhor me deu, seja a família que Ele me entregou. Tudo é dado por Deus para que nós possamos fazer a melhor administração possível, porque todas as coisas vêm dEle. Tem mais um destaque no texto. E o texto diz: pois dele, por ele, e ele continua se destacando, e lá em 1 Coríntios vai nos dizer o seguinte: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido, e se recebeu, porque se orgulha, como assim não fosse? Meu querido, todas as coisas que nós temos é sustentado por Deus. Deus é o sustentador de todas as coisas. Como as pessoas estão vivendo uma vida orgulhosa, imaginando que são delas. Eu falei aqui que há anos atrás, nós fazíamos uma mesa de discipulado com 4 meninos lá. Quando eu comecei a pastorear jovens, eu ainda era pastor de jovens, e Deus me libertou, antes da libertação, né? Eu era pastor de jovens, e antes de Deus me libertar, nós tínhamos uma mesa, e nós fazíamos discipulado. Eu tinha tentado de tudo, eu tinha tentado de várias coisas, para tentar mudar a vida de alguns, os piores, e eu ainda tinha 2 meninos muito bons lá, né? Mas os piores eu coloquei numa mesa, então toda quarta-feira,
de manhã, começava 8 horas da manhã, nós tomávamos um café, lá em casa. Então nós tomávamos um café e ficávamos às vezes até meio-dia. Eles até ajudavam a limpar a casa às vezes. Era o preço que eles tinham. Então me ajudavam a fazer um monte de coisa lá em casa. E na mesa, um dos meninos falou comigo assim: rapaz, pastor, é difícil, é muito difícil. É difícil demais conversar com gente burra. É sério. E não falou zoando, porque quando a gente zoa, né, eu venho aqui e fico brincando assim: eu sou o melhor do futebol, eu jogo demais, eu venho aqui e falo que eu sou o melhor esposo, né, e vou brincando. A gente sabe o seguinte, que todo homem, ele é bom, né? A mulher sempre exagera, mas o homem erra de vez em quando, não é? Então, de vez em quando eu venho aqui e conto vantagem das coisas, mas tudo isso em forma de zoeira, de brincadeira. Agora esse menino falou essas coisas, olhando no fundo do meu olho. E falou assim: não, pastor, não, é difícil, as pessoas são burras. E falou também assim: é difícil de arrumar namorada. Porque eu vou conversar com as meninas, elas não têm conteúdo. Elas não têm a mesma inteligência que a minha. O que mais me assustou nessa conversa, não é que era zoação. Ele estava olhando no meu olho, e falando aquilo com muita seriedade. Talvez ele esperava que eu falasse: nossa, parabéns, viu? Deus vai mandar para você uma menina que é tão inteligente quanto o Einstein, ou vai colocar você para conversar com gente extremamente inteligente. Então ele imaginou isso. Mas na prática, todas as palavras dele são palavras de orgulho. Ele se orgulhava de ser inteligente, de se imaginar que é mais inteligente do que os outros. Meu querido, tudo que nós temos e recebemos vem de Deus, e isso não nos faz melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Meu querido, tudo que temos hoje, recebemos de Deus, e isso não nos eleva, mas nos coloca no mesmo nível, porque nós entendemos que tudo vem dEle, e é por Ele é o sustentador de todas as coisas, é Ele que mantém todas as coisas debaixo do céu. Meu querido, o orgulho ele é incoerente, pois tudo é dádiva de Deus, tudo provém da graça de Deus, tudo provém do cuidado de Deus. Não adianta eu me orgulhar e imaginar: pastor, mas aonde eu cheguei agora? Eu cheguei com o meu próprio esforço, com a inteligência que Deus me deu, com a dedicação. Eu cheguei aqui e algumas pessoas até dizem: mas no caminho Deus me ajudou com nada. Eu tive que me esforçar. Meu querido, entenda, os dons, os talentos, as habilidades que temos foram entregues por nós, por Deus. Nós recebemos por Ele, tudo vem dEle, Ele é quem nos sustenta em todas as coisas. Não é pela habilidade, não é pelo dom, que até o dom que temos foi Ele que nos entregou. Ter uma mente generosa é saber, meu querido, que tudo que eu tenho é dEle, os talentos que eu tenho é dEle, os dons que eu tenho é dEle, os recursos que eu tenho vêm dEle, tudo é dEle para a glória dEle. É confrontador entender isso, porque por mais, talvez você ainda não encontrou com Jesus, mesmo as pessoas que não encontraram com Jesus, estão sujeitas àquilo que a teologia chama de graça comum. E essa graça comum atinge a todos, sejam crentes, sejam não crentes. A graça comum de Deus, ela é repartida, então o mundo desfruta de uma graça comum do Senhor. Mesmo aqueles que não encontraram profundamente com Jesus, ainda conseguem desfrutar disso, porque os talentos são entregues pelo Senhor, a vida vem dEle e para a glória dEle. O texto ainda continua nos dizendo: para Ele são todas as coisas. Para o Senhor são todas as coisas. Todos os recursos financeiros que nós temos são para a glória de Deus.
O tempo é para a glória de Deus. A sua família é para a glória de Deus. Os seus dons é para a glória de Deus. Tudo vem dele. E aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção. O texto bíblico vai nos dizer, em 2 Coríntios, do capítulo 9, é Deus que dá a semente ao que semeia, e o pão para o alimento. Também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça, da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo, para toda a generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. O que o apóstolo Paulo começa a dizer aqui, é que os irmãos da igreja de Corinto, eles tinham feito um compromisso, e um compromisso de ajudar financeiramente o avanço missionário. E esse compromisso, ele influenciou as igrejas da Macedônia, e elas começaram a cumprir o mesmo propósito, mas os irmãos de Corinto começaram a ficar dispersos, eles começaram a parar de fazer isso, eles já não estavam cumprindo mais o compromisso. Aí o apóstolo Paulo levanta Tito e envia a carta, envia mais 2 irmãos, para relembrar o compromisso que essa igreja aqui de Corinto tinha feito com o Senhor. E o apóstolo Paulo começa a ensiná-los que tudo tem um propósito. Meu querido, que todos os recursos que o Senhor nos entrega têm um propósito. E eu não estou falando de dinheiro, entenda muito bem. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do combo. Nós estamos falando da nossa vida, nós estamos falando do nosso tempo, nós estamos falando dos nossos recursos financeiros, nós estamos falando da família que Deus nos deu, nós estamos falando do combo, daquilo que nos cerca. Tudo tem um propósito. Meu irmão, você não está aqui nesse momento só para vir assistir um culto, mas você veio aqui para ser alertado que ter uma mente generosa é entender que tudo debaixo do céu vem de Deus e é para a glória dele. É para entender com muita clareza que o que o Senhor tem para nós não é imaginar que a vida é minha, que os recursos são meus, que a família é minha, mas tudo é dele e para a glória dele. E ele começa a destacar, e ele fala que quem dá semente ao que semeia é Deus. Quem dá semente é Deus. E algumas pessoas, às vezes, tornam-se extremamente inférteis, porque têm um sentimento de posse, de meu, e tornam-se infrutíferas. Porque toda semente que é entregada a ela, ela prende, é dela, o tempo é dela, e não adianta ninguém chamar ela para fazer mais nada, porque o tempo dela, ela quer descansar no tempo dela, ela quer passear no tempo dela, a vida é dela, e tudo o que cerca é ela, e se esquece de que quem nos deu a semente é o próprio Deus, quem entregou a semente a cada um de nós vem dele, e é ele quem entrega a semente para que possamos semear. Eu não sei o que você tem retido, mas entenda, o Senhor, Ele sabe de cada vez que você tem retido, ao invés de semear a semente. Vocês entendem o quanto confrontador é isso? Porque é Deus quem dá semente. E tem várias pessoas que estão vivendo uma vida infrutífera. Tem várias pessoas que estão paradas na fé, que estão travadas, que não conseguem avançar, porque têm retido aquilo que Deus tem entregado. Que tem guardado os seus dons, os seus talentos, que tem se prendido,
no entendimento de que tudo é meu, é meu, é meu, e tem esquecido de semear a semente. Eu não sei o que você tem feito e vivido, mas eu tenho uma certeza, que Deus só derrama mais sementes para aqueles que estão dispostos a multiplicá-las. O Senhor suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça. Vocês estão comigo? Quem multiplica a semente ao Senhor? Sabe por que várias pessoas vivem uma vida de escassez espiritual, às vezes escassez financeiras? Sabe por que algumas pessoas vivem uma vida de escassez? Porque não têm lançado a semente e não têm visto Deus multiplicar o reino. E não têm desfrutado de nenhuma experiência com o Senhor. E não tem sido marcado por Deus, porque não consegue enxergar que tudo que vem do Senhor, e quando eu entrego, e quando eu semeio, o próprio Deus começa a multiplicar. Meu irmão, saia da escassez, saia dessa mentalidade de falta de fé, e entenda que quanto mais eu me entrego, mais o Senhor multiplica, que quando mais eu me derramo, mais o Senhor multiplica. Meu querido, o reino de Deus é o completamente oposto da mentalidade secular agora. Agora as pessoas começam a imaginar que, e acabam caindo no conto vigário de muitos coaches aí. Me desculpe se você ama coach, porque coach ganha dinheiro vendendo curso de como ganhar dinheiro. Ele não ganha dinheiro, eu estava pensando nisso outro dia, enquanto estava planejando. Ele não ganha dinheiro ensinando os outros como ele ganhou dinheiro trabalhando, de verdade. Ele ganha dinheiro ensinando as pessoas a vender curso. O curso para ganhar dinheiro, sabe isso? E é tão difícil de explicar, porque é basicamente isso. Ele fala assim, ó, eu tenho um curso de como você vai ganhar dinheiro. Aí a pessoa compra o curso dele para criar o seu curso, para vender o curso, para ganhar dinheiro também. Aí vira uma bola de neve de 7-1 e começa aquele negócio. As pessoas falam, agora vai dar certo, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Meu querido, entenda com muita clareza o que o reino de Deus nos ensina. Meu querido, é lançando, é se derramando, é se entregando, que o Senhor multiplica aquilo que Ele tem nos entregado. Meu irmão, o Senhor tem prazer em multiplicar, e Ele tem prazer em nos abençoar. É o oposto, não é juntando que eu vou multiplicando, é se entregando que o reino de Deus vai sendo multiplicado. Vocês me perdoem se vocês amam coach, mas alguém precisa alertar vocês. Isso aí às vezes fica ao meu encargo, né? Alguém precisa avisar. Se você tem comprado curso para vender curso, você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Porque o reino de Deus é manifesto quando eu pego a semente que Deus tem colocado nas minhas mãos e começo a semeá-la, confiando que há alguém que supre todas as necessidades. Dando passos de fé, confiando naquele que vai suprir todas as coisas, pois Ele é o grande sustentador. Pois Ele é quem nos guarda e vai estar sempre derramando sementes para sermos semeadas. Meu querido, não viva uma vida de escassez. Entenda que quanto mais eu me entrego ao Senhor, mais eu vivo multiplicação. Quantas pessoas não têm experiências com Deus, não se relacionam com Deus, porque pensam que tudo é dela e não permitem que nem Jesus Cristo entre na vida delas.
é confrontador, mas só se vive o reino e só se vive multiplicando quando a minha mente começa a entender que nada é nosso. Eu vivo debaixo de um princípio: tudo o que nós temos é de Deus. Tudo o que nós temos é de Deus. Eu sei que tem pais aqui, e isso não é um problema, que planejam que os seus filhos talvez se tornem médicos, ou se tornem grandes empresários, que prosperem e enriqueçam. Isso não tem nenhum problema. Eu também oro a Deus para que as minhas filhas sejam conduzidas da melhor maneira possível, mas meu maior sonho é que as minhas meninas cresçam amando a Jesus, e entenda que servir Jesus é o maior dos propósitos. Meu maior sonho é um dia escutar minhas meninas dizendo: pai, o Senhor me chamou, e eu quero ser enviada um dia para servi-lo, eu quero multiplicar o reino de Deus. Eu não estou discipulando as minhas filhas para que elas possam crescer com mentalidade, se tornarem grandes empresárias, mas eu estou discipulando as minhas filhas para que elas possam aprender a amar Jesus, a ser mães que governam a sua casa, a entender que o reino de Deus é expandido quando nós entendemos o princípio da multiplicação. Entenda com clareza, meu querido, quanto mais eu me derramo, mais eu multiplico aquilo que Deus tem me entregado. O que o Senhor nos dá, assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda a generosidade. O que o texto está nos dizendo é que nós seremos abençoados com um propósito de abençoar outras vidas. Que o Senhor comece a me abençoar para que eu possa abençoar outras pessoas. É saber que eu preciso ser canal de bênção, em que as pessoas precisam começar a ser abençoadas, porque Deus tem me abençoado. Porque Deus tem estendido graça e misericórdia, e Ele é quem traz as bênçãos, Deus é quem derrama as bênçãos, Ele é quem abre as janelas dos céus e nos abençoa. E não é para que a gente possa falar assim: eu conquistei, eu prosperei, eu cheguei muito longe. É para que eu possa revelar para as pessoas assim: Deus esteve comigo e me abençoou, e eu irei abençoar outras vidas, porque esse é o maior dos propósitos, é ser abençoado, para abençoar outras pessoas. O final do texto nos diz: por meio de nós resulta em orações e gratidão a Deus. Sabe por que as pessoas têm dificuldade de ter uma mente generosa? E quando eu falo sobre isso, eu falo do combo, do tempo, da vida, eu falo da família. Sabe por que algumas pessoas têm dificuldade? Sabe por que algumas pessoas têm dificuldade? Porque elas têm medo de faltar a provisão. Elas começam a imaginar assim: por que eu vou ofertar? Por que eu vou fazer isso? Vai faltar no final do mês. Por que eu vou abrir mão de uma parte do meu tempo aqui? Mas eu preciso do meu tempo, porque eu preciso me dedicar para ter recursos. As pessoas começam a imaginar, a aprender os recursos e a falar assim: não, eu não posso fazer isso, eu não posso, porque um dia vai faltar e daqui a pouco nós não teremos mais nada. Mas entenda, meu irmão, Deus é quem manda a provisão. Nós só desfrutamos da provisão de Deus quando nós resolvemos abrir mão, a me entregar, a me dedicar, a falar assim: Deus, tudo é seu e nada é meu. O meu coração, a minha mente será uma mente generosa. Meu querido, pare de reter aquilo que não é seu, aquilo que vem de Deus.
Esse combo tem alto poder de idolatria: o tempo, recursos financeiros, a vida, os planos pessoais. Tem alto poder de idolatria. E tem várias pessoas que têm idolatrado tanto as suas coisas e as suas vidas, que têm vivido uma vida distante de Deus, que não conseguem experimentar dele. Eu não sei aonde você se encaixa, mas entenda nessa noite, que o Espírito Santo de Deus quer nos transformar, arrancar de nós uma mente egoísta e colocar em cada um de nós o entendimento que tudo vem de Deus e para a glória dele. Eu não sei o que você tem retido até agora, mas é uma noite de dizermos e nos derramarmos diante do Cordeiro e declarar: Senhor, tudo vem do Senhor e tudo é para a glória do Senhor. Eu não sei o que você tem retido, mas hoje é uma noite de entrega. É uma noite de dizermos: Senhor, eu estou disposto a me entregar totalmente para o Senhor e viver diariamente de milagres em milagres. Eu sei que algumas pessoas se travam porque tiveram experiências ruins, talvez em igrejas, que foram marcadas de alguma maneira, mas hoje, meu querido, tudo que nós fazemos não é para um pastor, não é para uma igreja, é para o Senhor, porque o que temos é dele, nada é nosso. Pare de reter o que não é seu. Pare de guardar o que não é seu. A vida não é nossa, o tempo não é nosso, os recursos financeiros não são nossos, a família não é nossa, tudo vem dele e para a glória dele, tudo é dele. É uma noite de renúncia e de nos entregarmos totalmente ao Senhor. E eu queria te desafiar, mesmo assentados, a fechar os seus olhos. Talvez até aqui você tenha retido, porque você é tão apegado, mas é noite de se permitir se derramar diante do Cordeiro e declarar: Jesus, tudo que eu tenho é seu. A minha vida é sua. Eu não conheço você profundamente, mas o Senhor te conhece de maneira profunda. Ele está aqui nessa noite. O Cordeiro está aqui nessa noite. E é o momento que temos de dizermos: Jesus, eu não quero ter uma mente, Deus, egoísta,
de possuir, mas eu, Senhor, quero me derramar, Pai, eu quero me entregar, Senhor, para que eu possa viver multiplicação. Eu não sei, mas você sabe, e é o momento de renunciarmos. Obrigado por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.